Olá, muito boa noite a todos. Boa noite aos nossos alunos, ex-alunos, comunidade em geral, professora Ana Carolina Cotrim, nossa convidada da noite. Hoje nós faremos o terceiro evento de extensão deste semestre e a segunda edição do nosso tradicional evento quinta a 6. E hoje, para nossa alegria, recebemos a querida professora Ana Carolina, que nós conversávamos agora há pouco, né, se ela teria algum de seus alunos, né, aqui nessa sala hoje, porque a professora Ana Carolina está licenciada do curso de Direito e trabalhou com alunos pela última vez durante a pandemia, né, na disciplina de Teoria do Direito, e nós estávamos aqui desconfiados que os alunos do nono período, né, deste nono semestre, teriam sido seus alunos aí quando ela estava com a gente ainda. E esperamos que tenham aqui, professora, alguns de seus alunos. E quero, antes de te passar a palavra, agradecer novamente, né, por ter aceito o nosso convite e dizer aos colegas, né, que estão aqui presentes que você hoje veio falar a respeito de um tema que te é muito caro, né? Você tem se dedicado, né, nos últimos anos aí ao estudo dessa temática, o direito sistêmico, e hoje você trouxe, né, como tema, como assunto, a polêmica das constelações familiares no judiciário. E a gente percebe, né, pelas suas falas anteriores conosco, em outros eventos, pelas suas postagens no Instagram, o quanto você é apaixonada por esse tema, assim como você era quando trabalhava com o direito ambiental com a gente, com o direito penal. E sempre que você aparece aqui nas nossas redes como uma palestrante, sempre vem mensagens aí dos seus ex-alunos, sempre muito carinhosas. Então, receba esse carinho dos colegas atuais, do corpo docente, dos seus ex-alunos. E, mais uma vez, muito obrigado. Fique à vontade, a palavra é sua. Eu que agradeço, Gil. Obrigada para todo mundo que está aqui já de antemão. Alguém ali falou já que foi meu aluno. Teve um período que foi o período que o Anderson estava doente, que eu também fui para lá. Agora eu lembrei que mesmo foi pós-pandemia, então deve ter turminha aí que está no 7º, 8º ano que eu devo ter dado aula, lembra? Ah lá, teve gente que foi aluno na pandemia e pós-pandemia eu ainda cheguei aí um tempo no presencial. Enfim, o pessoal aí deve me conhecer do penal também, né? Não só de teoria geral do direito. A Porque Lauriane, que comentou aqui, é do 7º noturno, então, não só do nono, então, alunos do 7º também. o pessoal vai aí ter ainda alguma lembrança, algum contato, mas quem não se lembra, meu nome é Ana Carolina, fui professora da instituição e ainda sou, porque eu estou licenciada, em especial para estudo, e estudo dessa área. Eu fui professora aí direto no presencial por quantos anos? Eu acho que uns 8, 6, né, mais ou menos. E amava estar aí com vocês, mas eu sempre tive uma necessidade de voltar aqui para o interior de São Paulo, e eu vim para o interior, e eu também precisava de um tempo para estudar e pesquisar coisas que eu já vinha estudando dentro desse ramo, não é um ramo, né, mas dentro dessa ferramenta nova do direito, que é o direito sistêmico, e eu recebi algumas oportunidades com as pessoas que estão introduzindo o direito sistêmico no mundo. Então, isso precisa muita dedicação, muito estudo, muito trabalho, e eu não podia deixar essa oportunidade passar. São coisas muito legais. Hoje a gente tem, ano passado eu fiz um curso ligado também à Universidade de Milão, na Itália. Vou voltar para lá agora, mês que vem, em maio. Então, assim, tem muitas coisas legais que estão acontecendo no mundo sobre esse viés, que respinga e conversa muito com a área jurídica. Aliás, respinga e conversa com todas as áreas, desde a saúde, as partes terapêuticas em geral, a área médica, né, com fatores psicossomáticos e com o direito.
Mas para quem não sabe do que a gente está falando, eu vou começar lá do básico, tá? Direito sistêmico, ele não é um ramo específico do direito. Ele não é um direito civil, ele não é um direito penal, ele não é um direito trabalhista. O que é, então, o tal do direito sistêmico? É uma ferramenta de auxílio na resolução de conflitos. O direito sistêmico, ele é a união do direito com algo que já existia, né, há muitos e muitos anos, que é a teoria sistêmica familiar, que é um lugar para ter mais conflito familiar e conflito entre pessoas do que o universo jurídico. Quando a gente procura o recurso jurídico, nós estamos buscando alguém que vá trazer a resolução de algo que nós não conseguimos resolver no consensual. Então, nós vamos para um universo em que alguém vai olhar a situação de fora, de uma posição neutra, que aqui no campo sistêmico, né, a gente chama de metaposição, vai olhar eles de uma metaposição e tentar buscar a resolução do conflito. Bom, até aí, tudo bem, nós já entendemos que ele não é um ramo, ele é uma ferramenta. Mas quem que pode fazer essa ferramenta? Qualquer pessoa? Bom, nós temos aqui cursos específicos de formação em terapia sistêmica familiar. Hoje mudou um pouco, mas até um tempo atrás, quando Bert Hellinger, que ele é um psicoterapeuta, ele não é jurídico, né, a área dele, quando Bert Hellinger, ele estudou Freud, Jung, Virginia Satir, grandes nomes lá da psicologia, ele pegou e desenvolveu uma teoria de observação do que acontecia e como é que poderia resolver aquilo de uma forma mais harmônica, mais em paz, e que fizesse sentido para as pessoas e que elas, então, não precisassem ficar várias vezes brigando por aquela mesma situação e aquilo realmente cessar. Então, o Bert, ele desenvolve essa teoria no campo terapêutico. Eu tenho um problema com a minha mãe, eu e minha mãe, né? Vamos analisar isso. Cada uma individualmente, ou se minha mãe não topar, mas eu topar, eu vou fazer essa análise. Depois de um tempo, um juiz brasileiro e uma juíza também, que ela é muito esquecida, mas ela fez o mesmo movimento ao mesmo tempo, concomitante, um juiz brasileiro chamado Sam Storch e uma outra juíza brasileira chamada Wanda Lúcia Ramos. Sam é da Bahia, ele é paulista, mas ele é juiz na Bahia, e a Wanda, ela é juiz em Goiás. Os dois foram para a Alemanha para fazer uma sessão terapêutica. Eles fazendo sessão terapêutica dos problemas pessoais deles. E eles começaram, os dois, a perceber que aquilo ali conversava muito com o direito. Era problemas de divórcio, problemas de questões com filhos, herança, problemas trabalhistas que se repetiam. Então, ele começou a observar questões penais, principalmente envolvidas com crime. Eles começaram a observar que poderiam trazer aquelas teorias, aquelas posturas para dentro do direito, dentro da resolução de conflitos, dentro da forma com que eles conseguiam fazer. Então, a Wanda, quando ela traz, ela é juíza do trabalho em Goiás, quando ela traz essa perspectiva, ela começa através de postura sistêmica desde ela. Porque dentro da teoria sistêmica tem como é que eu posso ajudar as outras pessoas. E aí ela percebeu o quanto ela estava desgastada enquanto juíza em relação à postura que ela tomava. Ela realmente não se sentia imparcial. Ela realmente não olhava para aquelas pessoas que estavam ali, naquelas lides trabalhistas, como pessoas que eram adultos. Ela queria simplesmente resolver o conflito deles para além daquilo que era possível. Então, ela começou a observar primeiro as ordens da ajuda para como ela poderia ajudar as pessoas de uma forma melhor. E o Sam, ao mesmo tempo,
começou a aplicar algumas ferramentas da terapia sistêmica dentro das resoluções de conflitos de família. Ele era juiz de família e sucessões na época. E também na área penal, porque ele também tinha alguns casos que ele observava dentro da ressocialização de presos. E assim foi feito. Os dois obtiveram muito sucesso. O Sami, inclusive, tem um estudo que foi feito entre o CNJ e nas varas que ele atuou. Tem muitos casos em que cessam as questões de recidiva dentro dos processos de mesmo assunto em 80%, utilizando na mediação, na conciliação, aquelas ferramentas sistêmicas. Acontece que uma das ferramentas sistêmicas, a mais conhecida entre elas, é a constelação. O que é a constelação sistêmica familiar que muitas pessoas falam? Uma técnica utilizada em que colocam-se pessoas que vão atuar como representante, qualquer pessoa que tenha uma sensibilidade, uma empatia grande, e essas pessoas vão representar as pessoas envolvidas no processo, as partes. Uma vai representar o juiz, outra vai representar a vítima, outra vai representar o autor, outra vai representar, se houver uma questão patrimonial, outra vai representar o pai, a mãe, os envolvidos dentro do processo. E isso é um quebra-cabeça que vai se montando de acordo com cada processo. São pessoas que ficam ali diante de uma das pessoas reais do processo e elas sentem dentro delas, através de suas expressões corporais, qual é a postura de cada um. Não é algo que envolva fala, mas é algo que envolve a observação do corpo. Então, por muitas vezes, um processo em que nós temos, por exemplo, deixa eu pegar aqui para vocês entenderem melhor. Vou usar os bonequinhos, fica mais fácil de representar, tá bom? Um processo, por exemplo, em que nós temos aqui, olha só, o marido. Gil, eu peguei um de cabelinho branco, mas ó, foi coincidência, viu? Eu entendi. Eu vou entender isso como uma lembrança carinhosa da sua parte, tá? Foi. Olha só. Eu tenho aqui o marido, eu tenho a esposa, eu tenho aqui a filha desse casal e eu vou colocar aqui uma juíza. Aqui. Certo? Conseguem ver? E esse daqui é o meu processo. Vou deixar o meu processo aqui de lado, porque ele vai ser a nossa parte final. O que eles observaram? Eles observaram que, colocando, por exemplo, a Cláudia como representante da mulher, colocando o Yuri como representante do marido, colocando a Luziene como representante da juíza e colocando a Larissa como representante da filha, por exemplo. Estou pegando aqui os nomes que eu vejo. Essas pessoas que eu citei o nome não são as partes envolvidas no processo. As partes envolvidas no processo, situando a criança que não tem que assistir isso, né? Elas estão ali sentadinhas. Mas as representantes, que são pessoas treinadas, ou deveriam ser pessoas treinadas, com alta capacidade de empatia, elas se colocam na frente dessas pessoas, olham nos olhos, ninguém diz nada, nenhum desses representantes conhece o processo, isso é muito importante. E aí, o que acaba acontecendo? Coloca-se os representantes próximos para que a gente observe qual é o movimento deles. Vamos imaginar que essa é uma questão em que se é solicitado indenização por abandono afetivo desse pai, certo? E aí, observa-se, nesse campo sistêmico, que essa criança
quem é a parte que deveria pleitear por esse abandono afetivo do pai, na verdade não está olhando para o pai, ela está olhando para a mãe. E que quem olha para esse pai no sentido de cobrar algo é a mãe. E quando a gente observa o movimento que a juíza pode fazendo dentro desse campo sistêmico, que é um campo fenomenológico, eu vou explicar daqui a pouquinho como é que isso acontece, essa juíza aqui, ao invés de ficar neutra aqui atrás observando essa cena, ela vem e ela se alia à mulher. E por muitas vezes o que a gente observa é que o juiz ou o promotor, ela entra até na frente, como se ela fosse defender essa mulher. Porque algo ali conversa com a dor que ela tem em relação ao pai, ou algo dentro do sistema dela familiar, que ela não conseguiu ficar neutra. Então, observa-se que, por vezes, muitos processos, eles vão indo para esse lugar de, poxa, eu percebo que o juiz não está sendo imparcial, não está tendo imparcialidade do juiz. Então, dentro dessa dinâmica sistêmica familiar, que é feita com esses representantes, nós conseguimos observar para ver o que nós precisamos adequar dentro do processo. Dentro desse processo, por exemplo, nós já sabemos que essa juíza aqui, ela não está cumprindo com o princípio da imparcialidade. Esse pai aqui não está olhando para a criança. Realmente ele não está nem aí para a criança, ele está olhando lá para fora. Essa mãe aqui não está olhando para a criança, para quem ela deveria zelar. E também não é a criança que está buscando o pai. A criança está aqui só observando um movimento que é como se fosse uma, vamos colocar aqui entre aspas, né? Porque é até errada essa palavra, mas como se fosse uma busca dessa mulher por alguma dor não curada em relação a esse homem, que é o pai da filha. Então, o que o direito sistêmico faz ao observar esse campo? Ele faz uma intervenção através desse processo de observação com essas pessoas. Ele chega e fala assim para a mãe, um exemplo. Quais suas questões não resolvidas com esse homem? E dali ela vem e ela deságua tudo. Se for necessário, acontece um processo terapêutico aqui. Para que ela possa, de fato, liberar esse processo em relação ao pagamento devido e correto, se for devido, no caso, dessa indenização. Porque muitas vezes a gente observa que tentativas de acordo não acontecem por uma das partes e até mesmo às vezes que a gente vê que ou o juiz ou o promotor fica barrando as tentativas de negociação e acordo. Então, isso é uma possibilidade de movimento. Outra possibilidade de movimento que nós temos. Nós não temos aqui, nós temos o Estado e nós temos aqui alguém, vou trocar aqui, não vou pôr o Gil nessa situação não, viu? Vou pegar um outro menininho aqui. Vamos pegar uma menininha para a gente não ser preconceituosa. Vamos pegar aqui que essa menina, ela é alguém que é reincidiva no uso de substâncias entorpecentes. Ela pratica crime de menor potencial ofensivo, ok, porte para uso de substâncias entorpecentes. Mas ela já foi pega várias vezes na prática desse crime. O que hoje tem sido feito também com a utilização do direito sistêmico? Tem feito a possibilidade de colocar a campo e observar onde é e de que maneira que essa pessoa está vinculando com a droga. Esse é o representante da droga e um representante para a pessoa. Muitas vezes a gente observa, né, a campo, que a ausência paterna está relacionada, ou alguns traumas maternos, de pai e mãe, estão relacionados com a ocorrência de alguns crimes. Então, muitas vezes,
há uma substituição, por exemplo, dessa mãe aqui, que fica diante do representante da droga. Então, nós entendemos que como medida, né, social, medida de saúde, porque questão de droga é um problema de saúde pública, não basta haver a punição, não basta haver todas aquelas medidas não penais, não prisionais em relação a essa pessoa, que ela vai continuar acabando com a saúde dela, acabando com a saúde pública. Então, muitas vezes, hoje se sugere um processo terapêutico para que essa pessoa fique em paz com aquilo que leva ela para preencher esse buraco que a droga traz para ela. Esse vazio emocional, essa busca emocional. Isso tem sido muito utilizado. Casos de violência doméstica, também. Casos de abuso sexual, também. Casos na justiça do trabalho, previdenciário, questões do Estado. Hoje nós podemos dizer que o direito sistêmico ele pode ser utilizado, não só a ferramenta da constelação, mas da postura sistêmica, das falas sistêmicas, das dinâmicas de conhecer o que está por trás da maioria das ações praticadas pelos seres humanos, porque nós temos um padrão. Por mais que cada um de nós seja um indivíduo, nós temos uma observação de uma pouca variação em relação a um determinado fator. A gente não pode afirmar que sempre droga é uma ausência paterna. Mas na maioria dos casos que se observa no campo terapêutico da psicologia, da psiquiatria, da neurociência, tem algo que acontece nessa infância desse indivíduo em que ele busca o pai. Pode ser outra coisa? Pode. Mas nós já sabemos que existem fatores, probabilidades, que vão levar ao cometimento de comportamentos com caráter criminal, com dores profundas que vão depois ser desaguadas através de processos de parentalidade, brigas entre irmãos que vão acabar respingando naqueles testamentos, naqueles processos sucessórios intermináveis, falências judiciais de empresas que nunca se resolvem. Então, nós sabemos que existem essas dinâmicas humanas que acabam deixando o processo não tão imparcial, não tão neutro, não tão livres. Por quê? Nós não falamos só sobre pessoas, mas também nos atores processuais que têm essa sua contaminação. Por mais que nós busquemos uma metaposição, uma imparcialidade, nós, enquanto seres humanos, hoje a neurociência já fez esses estudos, ela já comprova e os números só pioram. Mas hoje nós temos que, das nossas ações, de 90% a 93% delas são regidas pelos nossos sistemas do inconsciente e pelos sistemas emocionais que a gente carrega do que nós vivemos dentro do período gestacional e dentro da primeira infância, especial até os 3 anos de vida. Ou seja, coisas que nós gravamos lá dentro, não temos sequer a consciência do que de fato aconteceu para dissolver isso de uma maneira que não respingue nas nossas ações. Então, hoje a média é de 7 a 10% de ações conscientes que a gente acaba praticando. E isso, os juízes, promotores, né, esses atores processuais, eles não estão livres porque eles não são diferentes de nós. Então, ao mesmo 7% de carga de consciência e 90% a 93% de carga de inconsciência na tomada de decisão e ação que vem para mim, vem para um juiz, vem para um promotor, vem para um advogado. Então, nós temos que o direito sistêmico, ele olha essas dinâmicas que estão dentro desses 90% e 93% que a gente não está percebendo
que está atrapalhando o judiciário, está atrapalhando a efetiva resolução do conflito. Bom, não vou aqui explicar para vocês quais são essas ordens sistêmicas e quais são as infinitas possibilidades de acordo com cada caso, né? Isso seria aí um curso muito completo e amplo para a gente olhar cada situação em específica dentro do direito. Hoje já existem as pós-graduações em direito sistêmico, então é uma especialização hoje que temos, tem cursos de extensão também, precisa dominar as técnicas primeiro gerais da constelação sistêmica, da terapia sistêmica, para depois se especializar no direito sistêmico, né? Porque, na verdade, ela é uma aplicabilidade daquelas leis gerais e genéricas de funcionamento do ser humano dentro do direito. Mas, basicamente, ela é um resgate da origem jurídica. Quando começa o justnaturalismo dentro das ordens jurídicas, nós temos a observação do comportamento natural humano para a resolução do conflito. Depois, com o positivismo, a gente vai começando a tornar mais genérico e de acordo com algumas, vamos colocar assim, algumas adequações convenientes para o Estado, de algumas observações processuais ou dos procedimentos processuais. O que acaba esbarrando em situações que, por vezes, não se resolvem, de fato. Ou, ainda que se resolvem, deixam a sensação de que, bom, não foi feita justiça, não foi feita a resolução efetiva. E fica sempre aquele desapontamento com o judiciário e fica sempre a necessidade de uma recidiva processual, seja naquela questão ou em outra, para ver se na próxima vez a gente consegue uma busca efetiva pela justiça. Ou então o comportamento completamente avesso a isso, que é abolir o judiciário, porque nós já estamos muito bem falados, né? O judiciário já é muito, mas muito bem falado, então as pessoas acreditam e a confiabilidade do judiciário é muito boa. Devido a quê? Devido a essas interferências do nosso campo humano dentro da resolução de conflitos, devido à não observação de dinâmicas naturais da resolução de conflitos, como eram antigamente, né, em que se observava caso a caso, determinadas situações com padrões semelhantes, qual a melhor forma de resolver, qual a forma de conselho terapêutico e até a utilização dos processos terapêuticos, como hoje em Maria da Penha a gente vê que está acontecendo, como hoje em alguns casos de utilizações de substâncias entorpecentes que a gente vê que está acontecendo, né, de introdução de processos terapêuticos com esses autores processuais aí. Desculpa, autores processuais não. Com os réus dentro desses processos e com as vítimas também. Qual que é o problema? Tem problema? Tem muito problema. O problema aconteceu que estava tudo indo muito bem, o CNJ de 2012 para cá, tá? Começa em 2012 esse movimento efetivo, começa no Brasil, o movimento do direito sistêmico, e se espalha pelo mundo. Durante 10 anos, foi tudo lindo e maravilhoso. De 2 anos para cá, começou a existir uma série de questionamentos quanto à utilização, não do direito sistêmico, isso que eu quero que vocês entendam, mas da constelação sendo proposta por juízes de direito para resolução, como ferramenta de observação de processo. Por quê? Imagine vocês essa mesma situação aqui, ó. O homem, a mulher, e aí a questão da criança. Essa juíza aqui vira e fala: olha, vocês aceitam uma dinâmica de resolução desse conflito através das constelações? Bom, imagine vocês sendo parte nesse processo. Sendo um juiz que está propondo isso para vocês. Vocês vão aceitar ou não? É óbvio que vocês vão aceitar.
Ainda que vocês não queiram. Mas ninguém entende que algo que vem do juiz é algo voluntário, algo optativo. Você entende assim, bom, se eu não aceitar, eu vou ser prejudicado, então vamos fazer. Mas por vezes você não quer fazer. E por vezes você não está preparado para ver ou ouvir. E mais do que isso, quando começou o movimento, começou de uma forma equivocada, não havendo um treinamento efetivo para as pessoas que iam atuar como esses representantes. Pegava qualquer pessoa, fazia um mutirão de resolução de conflitos através de observação sistêmica e pegava uma pessoa que era do outro processo. Então, essa família aqui estava buscando a resolução do conflito, mas lá naquele mutirão também tinha uma outra família. Eu trazia uma pessoa daquela família aqui para esse campo. E ela, que não era treinada, não tinha conhecimento, acabava não sabendo o que era dela e o que era uma percepção empática e fenomenológica de campos. E aí isso acabava por piorar a situação. O que aconteceu efetivamente em duas situações. Um caso de abuso sexual de um menor e outro em um caso de violência doméstica familiar. Em um caso, a representante da mãe da menina que havia sofrido abuso fala e manifesta para o estuprador a representante, não era a mãe efetiva, era a pessoa que foi pega ali e estava sentindo, né, um campo sistêmico, um campo fenomenológico. E ela diz assim, não, desculpa, o pai, o abusador, vira para a mãe e fala assim, eu só abusei porque você abriu o caminho para isso, você não cuidava da sua filha. É claro que isso gerou processo e o Estado teve que pagar uma indenização brutal, porque a mãe não estava ali como autora de um crime, nem coautora de um crime contra a filha. Ela estava ali porque ela era representante de uma criança de 4 anos que havia sido abusada. E isso é uma fala muito pesada. Embora nós sabemos que uma das hipóteses que pode haver, uma das hipóteses, é esse desligamento da criança, o não monitoramento da criança, em que abre caminho para que pedófilos aproximem. Mas a forma com que isso foi exposto fez com que ainda o juiz, que estava assistindo tudo aquilo lá, colocasse a mãe em investigação. A mãe pediu indenização para o Estado. Ganhou. Pelo menos em primeira instância ganhou. E com razão. Um outro caso, violência doméstica familiar. Uma pessoa que era o próprio juiz, que resolveu que não era terapeuta sistêmico, mas que tinha feito algumas dinâmicas e esses cursos express de final de semana e assistido uns vídeos, resolveu fazer isso, né? Toda essa dinâmica. E ele, para a própria vítima, ele não utilizou representantes, mas dentro das falas e da postura processual, virou para ela e falou assim: você peça perdão para o seu agressor, porque você também tem culpa. E ele disse que estava usando a lei do equilíbrio das relações e de causa e consequência. Primeiro, estava tudo errado, porque dentro de terapia sistêmica, em nenhum processo terapêutico, a gente utiliza o perdão. Mas isso virou uma grande confusão dentro do judiciário, e é claro que essa daqui também pediu indenização. Então, o que foi a última resolução emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, que até então adorava o fenômeno da utilização do direito sistêmico para a resolução de conflitos, foi recente, agora, de menos de um mês atrás, cancela todo o processo de constelação dentro do judiciário. Se vocês quiserem fazer terapia sistêmica, movimentos sistêmicos,
vocês façam da porta do judiciário para fora. Aqui não. Por que isso? Bom, nas grandes justificativas do relator, a gente observa que tem mais um cunho de questão financeira do Estado, de responsabilidade do Estado, do que de efetiva preocupação com o trabalho que vem sendo feito. Porque em nenhum momento ficou mencionado que haveria um treinamento de pessoas habilitadas para que essas pessoas habilitadas, depois concursadas perante os tribunais de justiça, pudessem atuar dentro dos tribunais, como mais um operador jurídico. Assim como temos o juiz, o promotor, teríamos e os advogados, teríamos membro, um advogado sistêmico, ou um terapeuta sistêmico, ou um especialista em direito sistêmico, seja qual for o nome que fossem dar, para observar os campos formados e os processos com um olhar sistêmico mais detalhado e buscar uma resolução de conflitos. Em nenhum momento isso foi citado. O que ficou inúmeras vezes citado, a questão de que o Estado não pode arcar com a irresponsabilidade de processos e que juízes não poderiam, nem juízes nem promotores, fazer o movimento de ofertar. Concordo plenamente. Ofertar esse serviço para as partes processuais, sob pena de contaminação da imparcialidade do juiz. Bom, esse é o panorama atual. Nada impede que em escritório seja trabalhado o direito sistêmico. Nada impede que em processo de mediação e conciliação seja trabalhado o direito sistêmico. Nada impede, até o momento, que a postura sistêmica das ordens de ajuda sejam observadas dentro até mesmo do Poder Judiciário. Mas a dinâmica das constelações, por hora, está vetada e existe uma grande briga dentro do Judiciário no atual momento, daqueles que são a favor da regulamentação das constelações e da profissão do advogado ou eles ainda vão nomear, mas desse profissional que vai entrar como mais um auxiliar da justiça, e outros que falam que não, que isso deveria cessar. Quando a gente vai lá para trás, dentro do processo, né, do direito natural, o direito natural ele contava com esses profissionais que observavam de fora e auxiliavam aquele que ia decidir o processo, trazendo para ele as percepções que talvez não estejam sendo observadas por aquele que vai julgar, e nem por aquele que está acusando, e nem por aquele que está defendendo. É uma pessoa neutra que traz a percepção, como se eu estivesse lendo uma foto daquela realidade e a adequação do processo de acordo com aquilo que está sendo percebido do campo humano, do indivíduo. Como é que o indivíduo está se portando e comportando de acordo com aquele processo. Então, essa é uma visão, isso é um ramo jurídico, não é um ramo, né, mas é uma ferramenta jurídica que é possível a criação disso como uma área profissional dentro do direito, até mesmo dentro de concursos do judiciário. É possível trabalhar essa dinâmica como hoje eu trabalho, acompanhando escritórios de advocacia em processos que não se resolvem, e isso tem sido feito, assim, com maestria por muitos profissionais da área. Podem ser profissionais que entendem do direito ou podem ser apenas terapeutas, que é uma formação específica, terapeutas sistêmicos familiares, em que essas pessoas são contratadas por escritório para que eles observem o campo processual, para que eles conversem com as partes, para que eles façam, vamos dizer assim, o meio de campo processual para resolução de conflitos, de uma forma satisfatória para ambas as partes. Então, eu queria trazer isso para vocês, para que vocês começassem a conhecer
algo que o mundo... essa polêmica, só para vocês entenderem, ela está no Brasil. A Itália, por exemplo, tem aplicado o direito sistêmico, embora tenha surgido aqui e sido levado para lá, mas ela tem aplicado o direito sistêmico e com índices de resolução de conflito, sem abarrotar, ela conseguiu já diminuir o volume processual de muitos processos que não andavam e de muitos processos que poderiam ser resolvidos com base em conciliação dos processos e mediação. Então, o direito sistêmico lá tem sido utilizado de uma forma muito legal. Na Alemanha, tem sido amplamente utilizado também, porque Bert Hellinger, e lá eles têm, né, a grande escola terapêutica sistêmica familiar, vem de lá. Então, eles têm uma universidade específica para estudo, né, das questões sistêmicas, e lá eles têm um braço do direito sistêmico, que inclusive é o Sam Storch brasileiro que ministra aulas lá, que é a Hellinger Schur. Aqui no Brasil, nós temos as pós-graduações em especialização em direito sistêmico, inclusive as validadas que vêm com o diploma da Hellinger, lá da Alemanha, mas, infelizmente, aqui no Brasil, agora nós estamos esbarrando nessa polêmica. E era o lugar onde a gente podia deslanchar. Existe, por exemplo, em Santa Catarina, um delegado de polícia, que ele faz um trabalho fantástico com a utilização da postura sistêmica. Ele começou o trabalho com os seus policiais, no ambiente policial, no atendimento com as pessoas, e depois ele foi introduzindo isso dentro até dos inquéritos policiais. E eles têm obtido grandes resultados em relação ao processo investigativo e os processos de colaboração entre as partes que compreendem como é a forma que elas podem auxiliar efetivamente nos inquéritos, principalmente as testemunhas. Porque se tem alguma coisa que gera muitos problemas dentro de um processo, são depoimentos testemunhais, que são colhidos a título de provas e que, por vezes, atrapalham demais o processo, por serem inverídicos, por serem incompletos, por serem distorcidos, por terem essa carga pessoal, sabe, daqueles 93% do meu inconsciente, ao ver uma situação que toca na minha dor e eu sou testemunha daquilo e eu vou depor e eu intensifico. Então, isso tem também sido utilizado nesses locais. Tem uma defensora pública aqui no estado de São Paulo que tem utilizado na defensoria e tem feito um trabalho muito, muito legal, principalmente com questões de familiares. Então, nós temos muitas pessoas e áreas sendo utilizadas, muitos escritórios utilizando já essa postura, e fica para vocês aí aberto, para quem tiver o interesse ou quiser conhecer, e até se especializar dentro dessa área, que é uma área muito nova, mas é uma área extremamente necessária dentro do judiciário. Agora, eu deixo a minha palavra para quem quiser fazer pergunta para o Gil, eu estou à disposição. Tá ótimo, professora, muito obrigado. Você trouxe um panorama, né, bem geral aí, bem amplo, muito interessante para os nossos alunos, e eu vou abrir para aqueles que tiverem eu tenho algumas perguntas para te fazer, mas se alguém tiver aí algum questionamento, alguma observação, fique à vontade para fazer, tanto via chat aqui por escrito, quanto abrindo o microfone, caso queira. Se alguém quiser se manifestar aí, fique à vontade. Mas enquanto aí formulam as questões, professora, eu queria te perguntar algo que fiquei bastante curioso, porque é uma técnica nova, né? Estamos falando aí de quantos anos? Uns 12 anos, nem 12 isso. anos, Isso. Há 12 anos atrás eu nem tinha cabelos brancos. E para te perguntar o seguinte, claro que sendo uma técnica nova, há os erros e acertos, né?
você comentou aí algumas situações que não saíram como as partes, o próprio judiciário queria. Mas o volume de problemas, de erros que aconteceram, justifica essa aversão, vamos chamar assim, do Poder Judiciário pela técnica? Ou você entende que existe algum outro motivo, além dessas situações pontuais onde os erros aconteceram? O que a gente tem observado, você falou do volume, né? Eu estou aqui pegando uma lista do CNJ, que traz exatamente os últimos dados de utilização deles. Chega, em algumas situações, a ter 80% em algumas comarcas de resolução de conflitos através dessa técnica, de processos que não resolviam, que estavam parados, de processos que se resolveram através de uma conciliação. Então, assim, a gente tem realmente bons resultados. A grande questão é que a forma como começou, eu vou dar uma explicação assim, ó. A gente não começou a construir a casa pelo alicerce. Começou a construir a casa pela parede, já colocando o telhado, mas sem se preocupar com o alicerce. Então, o que aconteceu? Existe as formações terapêuticas, né, e muitas pessoas com essas formações, porque a ABRAT, que é quem regulamenta que é aqui no Brasil, né, a Associação Brasileira de Terapias Holísticas e Terapias Alternativas, porque você não precisa fazer psicologia para esse tipo de terapia, né, assim como a psicanálise também entra nessa área, ela exige para a emissão do certificado cursos reconhecidos pelo MEC, uma carga de horas, uma carga terapêutica sua muito alta. Mas ela também não impede que qualquer pessoa que faça um curso de final de semana saia por aí aplicando, porque ela não consegue ter um órgão regulamentador e fiscalizador disso. Então, o que acabou acontecendo? Muitas pessoas, até mesmo do judiciário, eles faziam esses cursos de final de semana, cursos breves, sem passar por um processo terapêutico, sem a carga de horas necessárias, e eles começaram a fazer movimentos. E isso acabou atrapalhando a forma com que muitas pessoas que estão ali vão ouvir falar sobre você, que vão ouvir falar sobre o processo, acabou tendo muitas reclamações, apesar das assertividades. Então, ninguém está ali dentro do processo para ouvir assim, ou não gostaria, porque fere o ego, de falar assim, olha, eu vejo que essa não é uma questão de você estar representando sua filha, parece que você está representando sua dor. Então, quando eu coloco isso para uma mãe, e ela está ali mesmo pela dor dela, mesmo que ela não admita ou que ela não tenha percebido, se eu coloco isso de qualquer forma, sem uma preparação anterior, ou se eu sou o juiz e eu trago isso, ou se eu sou promotor e eu trago essa informação dentro de um processo, ou até mesmo dentro de uma sentença, que foi o que aconteceu, isso acaba respingando dentro do próprio judiciário, que vai acabar pagando indenização. Então, assim, é uma questão que o judiciário realmente precisa tomar uma postura. Ele precisa chegar a uma regulamentação. Mas existe também quem é contra esse movimento. E é uma parte muito, vamos dizer assim, até uma parte dos juristas muito clássicos e ainda muito presos naquela forma antiga de achar que o processo tem que demorar muito tempo, muitos anos, que eu, de repente, tenho alguém que vai fazer uma intermediação e o processo vai se resolver muito rápido. Então, tem toda essa carga de até velha guarda dentro do direito que está respingando e esbarrando as questões de seguir. Quando você fala que nós começamos pelas paredes e pelo telhado, o que você chama de alicerce, então, seria a própria formação técnica, humanística, que permita que essas pessoas, por exemplo, não deem respostas atravessadas em situações em que as emoções estão tão afloradas. Então, o problema é que
avançamos muito rapidamente sem cuidar Isso. dessa base. Eu, por exemplo, fiz parte da primeira turma de treinamento de profissionais jurídicos. E isso nós estamos falando há 5 anos atrás. Certo. Então, nós estamos querendo dizer que dos 12 anos, mais de 7 foram feitos ali, né? Porque não completou ainda os 12, cerca de 6, 7 anos foi feita trancos e barrancos. Até que o Sami resolveu e falou assim, não, peraí, vamos montar uma turma. Ele pegou um representante de cada estado e ele começou a formar uma primeira turma. E aí ele viu que dava certo, e aí ele foi formando turmas, mas são cursos de 1 ano. Formação de profissionais da área jurídica, para que esses profissionais da área jurídica treinem outros profissionais. Mas ainda assim, eles não conseguiram, por exemplo, aprovar nas universidades os projetos para ter isso como uma disciplina, ou como uma técnica, ou como uma ferramenta. Ninguém ainda trouxe isso. A UFO, aí em Uberlândia, começa a fazer. Eles têm um núcleo de justiça sistêmica. Eu não sei se vocês sabem, mas eles têm, inclusive, é um dos reconhecidos no Brasil, tem a Candice que faz, e a Shirley. E... Não é Candice? Não é Candice. A professora Shirley é de Direito Administrativo, né? Isso. Ela coordena junto, eu vou lembrar o nome da outra professora. Elas duas coordenam hoje, eu não lembro qual é a outra junto com a Shirley, mas as duas coordenam um núcleo de direito sistêmico, chama Justiça Sistêmica na UF. Então, eles têm, lá no escritório, né, da universidade, dentro da assistência judiciária, um núcleo especializado hoje em resolução de conflitos e treinamento dos alunos. É uma das universidades que tem feito esse movimento precocemente, inclusive a título modelo, de treinamento de alunos. Mas como é que foi feito primeiro esses treinamentos? Eles fazem, primeiro, uma terapia com os próprios alunos que vão praticar, para que eles se libertem, né, dessas suas cargas emocionais, e a partir dali eles começam a analisar processos de, primeiro, as colheitas de depoimentos das pessoas, ao ouvir as pessoas, primeiro eles passam por uma triagem com aquele aluno que passou por esse treinamento. Então, quem vai ouvir a história deles, das pessoas que estão chegando na assistência judiciária, é um aluno que foi treinado pela justiça sistêmica, para que ele ouça e faça as perguntas certas, para que ele colha os desenhos, porque uma ferramenta importantíssima que a gente tem dentro do direito sistêmico é o desenho, que já é utilizado, né, em depoimentos especiais, em questão de estupro, mas agora a gente abrange para todos. A dinâmica com os bonequinhos, né, que a gente chama esses representantes aqui também, não só pessoas, mas os representantes de bonequinho, não que eles se movimentem, mas você pede para a pessoa, coloca você aqui, coloca seu filho, coloca o pai da criança. Onde é que você põe o processo? De repente, ela para o processo na frente dela, num caso. E entender isso está muito próximo de técnicas que se aprende, por exemplo, no curso de psicologia ou no curso de psicanálise. Não dá para você saber isso no final de semana. Não, não dá. Justamente por isso que eu falei, a gente não construiu o alicerce. Eu levei 6 anos estudando isso. É por isso que você nos abandonou, né? Por estudar essa nova área. Eu já estudava antes, quando eu estava aí com vocês. Aí depois eu só fui aprofundando, porque agora realmente há um movimento de treinar profissionais para que treinem outros profissionais, né? Hoje eu dou aula em um curso pela Universidade de Brasília, que é reconhecido pelo MEC, é um dos primeiros que é reconhecido pelo MEC, em que nós temos 1 ano e meio de curso. Treinamento. E eles passam desde a pedagogia sistêmica, porque precisa passar até por essa leitura do desenho, da leitura das cartas. A gente pede para escrever algumas cartas ou bilhetes, para ler aquela carta que ela escreve, por exemplo, eu escrevendo como é que era a minha relação com a minha mãe, com meu pai, quando eu era criança, do que eu lembro.
Então, nessas cartas, observa-se se tem elementos de raiva contra alguma pessoa, se tem dinâmicas de transferência, repetição de ciclo. Então, a gente faz um diagnóstico para ver se, de repente, aquela história não está transferindo a relação da mãe e do pai daquela mulher que hoje está brigando por um divórcio que não se resolve há anos e anos. Então, assim, e vendo essa formação tão longa e a complexidade da atividade, a gente até imagina, e que ninguém nos ouça, né, que o judiciário tem uma certa resistência, porque o judiciário está carente há décadas de profissionais nas áreas mais triviais. sim. Falta juiz, faltam serventuários, escrivães, escreventes, oficiais de justiça, peritos, e sendo esta área tão nova, exigindo uma formação nova, uma resistência natural, né? Olha, eu não, eu não atendo nem o básico. Isso aqui eu não vou dar conta. Então, talvez essas técnicas e essa área se desenvolva muito mais no âmbito extrajudicial, nos escritórios, no ambiente privado, do que propriamente do judiciário, né? Sim. Tem que, né, para se preparar com essa nova formação, ainda vai deixar para trás uma série de outras deficiências que são históricas, né? E deixa eu contar por que eu fui parar, né? Porque o Gil começou aqui a palestra falando assim, ela que era nossa professora do direito ambiental, do penal, Sim, essa história é boa. Essa história. Quando eu estava fazendo meu mestrado em direito ambiental, que é em crimes ambientais, eu me deparei com uma pesquisa, e essa pesquisa era da quantidade de multa que era aplicada em relação a crimes ambientais e que elas não eram cumpridas. E com as questões de reparação de dano, que eram menos cumpridos do que o pagamento de multas. Então, nisso eu me deparei, eu falei assim, gente, mas por que as pessoas... Eram multas até muito baixas, multa de R$100, e as pessoas não pagavam. E elas continuavam cometendo crimes ambientais. E aí eu fui procurar e eu encontrei, né, um juiz de direito, que era o Sam Stosh, na época, que tinha um artigo escrito, encontrei na internet. E ele falando que nas questões ambientais, que ele observava lá na Bahia, onde ele era juiz, ele deparava muito com a mentalidade das pessoas que diziam, o meu pai enriqueceu, o meu pai alimentou a família desmatando. Então, se eu reflorestar, eu vou ficar pobre, ou a minha família vai morrer de fome, eu não vou prosperar. Então, ele começou a perceber essa fala. Aí começou a abusada, eu peguei e falei assim, eu vou entrar em contato com esse juiz. E aí eu entrei, na época eu estava fazendo mestrado, e ele me mandou alguns materiais em relação a isso. E aí depois comecei, né, a fazer várias pesquisas, ele me falou que em Uberlândia, ele conhecia a Shirley, que era professora também do mestrado, tinha sido minha professora na graduação, e que a Shirley tinha, em um período que ela foi para a Alemanha, também feito dinâmica sistêmica com o Bert Hellinger. E aí eu comecei com a Shirley a conversar, a gente começou a desdobrar isso, ainda que de forma muito primitiva dentro da minha dissertação de mestrado, porque não cabia mais, não tinha nem tempo para isso, para fazer essas pesquisas, mas começou ali a minha pontinha de buscar, através do direito, da questão sistêmica, essa tentativa de, vamos dizer assim, adequação no cumprimento das multas, no cumprimento da reparação dos danos ambientais. Então, também é uma área em que a gente vê uma grande resistência das pessoas em fazer essa recuperação do meio ambiente. E quando você para olhar, você fala assim, mas por que, gente? É irracional. Se a gente precisa do meio ambiente para sobreviver, por que essas pessoas não estão entendendo isso? O que está acontecendo? Qual é a resistência? Onde é que mora a resistência? E aí a gente vai vendo que é uma questão mesmo sistêmica, arraigada dentro dessas crenças que nos limitam a entender um novo formato de vida ou de fazer diferente dos nossos antepassados. Né?
Está lá dentro dos 90% de dinâmicas que a gente faz de forma irracional. Tá certo. Professor, eu te agradeço demais. Agora que o tempo passa rápido quando o assunto é bom, né? Quando a conversa é boa, já são 7h03. Os nossos alunos têm aula agora às 19h15. Mas eu quero agradecer aqui as manifestações carinhosas aqui. Ana Paula Paim Ribeiro, não, foi uma piadinha de muito sem graça aqui. Mas Luiz Eduardo Ferreira dos Santos, Flávia Samara, Ana Carolina falou aqui que não foi sua aluna, mas sempre foi sua fã. A Ana Paula se redimiu aqui mais tarde, dizendo que a palestra foi muito interessante. Milena, Ana Vieira também, Micaele, Larissa, que, né, a Larissa está sempre nas suas palestras, talvez seja a primeira a se inscrever. Larissa, um beijo para você. E, Ana, muito obrigado. Te passo a palavra para você fazer o encerramento. E muito obrigado mais uma vez, né? Que pena que a gente tem aqui pouco tempo, né, para ficar batendo papo, mas quem sabe a gente volta aí mais daqui uns meses, voltamos aí novamente com esse tema. Não, eu fico à disposição e vou voltar com novidades, né? Mês que vem estou indo lá para a Universidade de Milão, em que tem uma pesquisa fantástica e é multidisciplinar. Então, lá nós temos médicos estudando essa área sistêmica e a questão gestacional, o tanto que os impactos gestacionais, eles acabam repercutindo no campo jurídico, né, na formação das pessoas, dentro do que a gente absorve dentro do útero no período da gestação e gera já de informação dentro do que acontece nos primeiros anos de vida. Tem um estudo que ele já tem uma associação direta com a questão da reincidência criminal e as dinâmicas intrauterinas. Não com o cometimento do crime, mas com a reincidência criminal, né, desse nutrir lá do útero de dinâmicas intrauterinas. Então, assim, muita coisa legal acontecendo no mundo, muitos estudos. É o direito caminhando, que essa é a função dele, né, ir adequando e acompanhando os estudos das outras áreas. A gente não pode parar no tempo, afinal de contas, a gente lida com o ser humano, antes de lidar com papel. Então, a gente precisa entender o ser humano para que o direito acompanhe essas dinâmicas na resolução de conflitos de uma forma mais adequada e humanizada, né? Claro, sem dúvida. Ana, beijo para você, muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. E vamos nos despedindo aqui com mais uma excelente oportunidade de aprendizado para os nossos alunos e dizer a todos aí que tenham uma ótima aula, para aqueles que têm aula, aqueles que estão em casa, né, e tenham aí um ótimo fim de semana, e em breve, semana que vem tem outro Quinta 6, tá? Mas nós vamos divulgar aí mais um pouco adiante. Um grande abraço a todos e até a próxima, boa noite.